Olá, começa agora pela TV Boas Novas, o Liderança Global. Um programa que traz ideias, dicas e uma nova visão para você liderar a sua vida e o seu negócio. E a partir de agora, fique com a gente, porque o Liderança Global vai mexer com a sua cabeça, viu? E fique ligado também no nosso site e nas nossas redes sociais. Bom, quem nunca ficou em dúvida na hora de tomar uma decisão, hein? Decisões certas e erradas determinam o destino da nossa vida e da humanidade, né? E hoje o professor Robson Marinho traz dicas de como tomar boas decisões. Você vai ver ainda uma entrevista e uma reportagem exclusiva sobre o processo de tomar decisões na empresa. Tudo isso a partir de agora no Liderança Global. Olá, seja bem-vindo ao Liderança Global e muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Toda semana eu vou estar aqui com você para a gente discutir sobre liderança. E como você viu, o assunto de hoje é como tomar decisões. O Liderança Global vai falar sobre esse assunto e mostrar casos de sucesso e de fracasso, porque é sempre importante a gente aprender com as experiências da vida. Vamos começar recordando algumas decisões erradas que ficaram famosas na história por seus resultados desastrosos. Alguém disse que a história nada mais é do que uma sucessão de decisões erradas, com algumas decisões certas de vez em quando. Vejamos alguns exemplos. Aceitar o cavalo de Troia. Homero e outros historiadores do passado relataram algumas façanhas da antiguidade. Segundo a lenda, depois de uma década de guerras sem sucesso, os gregos fingiram desistir da guerra e deixaram na porta da cidade de Troia um enorme cavalo de madeira como presente. Os troianos decidiram aceitar o presente como símbolo de vitória. Abriram as portas da cidade e introduziram o cavalo, sem saber que ele estava cheio de soldados gregos, que à noite saíram e abriram as portas da cidade para a entrada do exército grego. Que decisão desastrosa dos troianos! Um verdadeiro presente de grego. Na área militar, podemos lembrar outra decisão trágica da história, que foi a invasão da Rússia por Napoleão. Em junho de 1812, Napoleão invadiu a Rússia com 600 mil soldados, o maior exército da história até então, planejado para vencer em 30 dias e voltar como conquistador antes do inverno. Mas não deu tempo. E o rigoroso inverno russo chegou e o exército de Napoleão não estava preparado. Faltou combustível, a comida ficou escassa, faltou remédio para as epidemias e Napoleão foi derrotado. E acabou regressando com apenas 100 mil homens perseguidos pelos russos. 500 mil de soldados morreram. Outra decisão errada, o naufrágio do Titanic. Em 1912, o grande navio Titanic naufragou matando cerca de 1.500 passageiros da elite britânica. Estudos em navegação marítima indicam que o desastre ocorreu porque o timoneiro tomou a decisão errada de contornar o iceberg pelo lado mais arriscado. E quando ele quis corrigir, não deu mais tempo. Vocês conhecem o filme do maior desastre naval da história. Agora vamos ver quais foram as grandes decisões acertadas da história política da humanidade. Veja alguns exemplos. A derrubada do Muro de Berlim. Em 1989, depois de 28 anos de existência, dividindo a Alemanha e separando famílias, o Muro de Berlim foi derrubado, reunificando a Alemanha e pondo fim à Guerra Fria entre comunismo e capitalismo. A decisão foi tomada como resultado de negociações políticas de Mikhail Gorbachev com o mundo ocidental. Uma decisão que praticamente acabou com o risco da Terceira Guerra Mundial. Outra decisão importante, o Canal do Panamá. O presidente americano Theodore Roosevelt decidiu criar o Canal do Panamá como uma rodovia da civilização, que ligaria os oceanos Atlântico e Pacífico e permitiria aos navios comerciais e militares evitar aquela demorada e dispendiosa viagem de 14 mil milhas ao redor da América do Sul. Uma das melhores decisões políticas da história. Outra decisão, criação da Previdência Social. A primeira Constituição do mundo a incluir o Seguro Social em seu bojo foi a do México, em 1917, e foi seguida por outros países. No Brasil, em 1943, o presidente Getúlio Vargas reformulou a legislação, criando a consolidação das leis do trabalho e da Previdência Social, que instituiu as leis do acidente de trabalho e do salário mínimo, além de outros benefícios trabalhistas. Agora, na prática,
qual o melhor método para tomar boas decisões? Em resumo, existem basicamente 3 métodos de tomar decisões administrativas. O método autocrático, em que a decisão é tomada pelo líder sozinho. Depois vem o método participativo ou democrático, em que a decisão é compartilhada por todo o grupo. E o terceiro método é chamado de laissez-faire, que significa deixar fazer, em que o líder permite total liberdade aos liderados para tomar suas decisões, apenas interferindo quando solicitado. Para o nosso propósito, vamos nos concentrar nos 2 métodos mais usados, que são o autocrático e o democrático ou participativo. Esses 2 métodos se subdividem em diversos níveis, e nem sempre a decisão é um ou outro, mas às vezes pode ser uma mistura de métodos. Vamos ver os diferentes níveis entre esses 2 métodos. Primeiro vem o método autocrático, em que o líder toma a decisão sozinho, baseando-se na informação que ele próprio possui. Esse método pode até funcionar bem nas emergências, mas fica muito limitado quando existem vários interesses em jogo. Outro nível é o método autocrático disfarçado. O líder obtém a informação necessária dos liderados e decide qual a melhor solução com base na informação obtida. Ou seja, a decisão final continua sendo do líder. Depois vem o método semi-autocrático. O líder compartilha o problema com alguns liderados importantes de seu grupo, individualmente, e obtém ideias e sugestões para então tomar a decisão final. Novamente, a decisão final é do líder. Na sequência, vem o que podemos chamar de democrático parcial, em que o líder compartilha o problema com todo o grupo, coletivamente, obtendo ideias e sugestões para então tomar a decisão final. Nesse nível, o líder já envolve todo o grupo, mas a decisão final é do líder. Finalmente vem então o método democrático ou participativo, em que o líder discute o problema com o grupo e juntos eles geram ideias, avaliam as alternativas e buscam um consenso sobre a solução do problema. O líder não pressiona o grupo a adotar suas próprias ideias pessoais. Ao contrário, o líder implementa a decisão ou a solução que tem a participação e o apoio de todo o grupo e que representa o pensamento da maioria. A grande pergunta é: qual o melhor método de tomar decisão? Voltando aos exemplos que mencionamos no início, a gente chega a uma conclusão surpreendente. Todas as decisões erradas que mencionamos foram tomadas de maneira autocrática pelo líder sozinho. E todas as decisões acertadas que mencionamos foram tomadas de maneira democrática pelo grupo. Por exemplo, vamos conferir as decisões erradas. Segundo a lenda, o rei de Troia, chamado Príamo, decidiu aceitar o cavalo como símbolo de sua vitória, a despeito das advertências de sua filha, a princesa Cassandra, que foi considerada louca por discordar do rei. Resultado? Derrota por causa de uma decisão arbitrária do rei. A invasão da Rússia por Napoleão foi uma decisão autocrática do ditador francês, que confiou apenas no seu poder de ser o maior soberano da época. Resultado? Derrota. Já o naufrágio do Titanic se deveu a vários fatores, mas a decisão final foi do timoneiro sozinho, que decidiu desviar pelo lado mais arriscado. Agora veja como as decisões acertadas foram tomadas em grupo. A derrubada do Muro de Berlim, por exemplo, foi um acordo internacional entre Mikhail Gorbachev, da União Soviética, Ronald Reagan, dos Estados Unidos, Margaret Thatcher, da Inglaterra, e o chanceler alemão Helmut Kohl, que juntos decidiram mudar a história da humanidade. Da mesma maneira, o Canal do Panamá começou a ser construído pela França em 1881 e depois foi assumido pelos Estados Unidos em 1904, com o apoio da Colômbia, que na época controlava a região do canal. Já a Previdência Social no Brasil tem uma longa história de mais de 100 anos, construída pouco a pouco por governos sucessivos, até que Getúlio Vargas, com sua equipe, decidiu reformular o conceito com a adição das leis trabalhistas. Em outras palavras, se você quer tomar as melhores decisões, reúna sua equipe, discuta com seu grupo, aproveite a variedade de ideias, tome uma decisão com a participação e o apoio de todo o seu grupo. Portanto, amigo, quer seja na empresa, na igreja ou no governo,
as decisões mais eficazes são tomadas em grupo de maneira democrática e participativa. O Liderança Global vai para um breve intervalo, rapidinho, mas volta em seguida com uma reportagem da Camila Silveira sobre o processo decisório numa empresa de imóveis. Não saia daí, a gente volta já.